Então é muito óbvio pensar, e todo mundo talvez aqui quando você está escutando falar, você pensa, é óbvio que o outro aspecto, a vida, a sexualidade no âmbito belo, saudável é muito mais bonito. Mas aí você pode pensar, tá, mas isso não faz mal nenhum, eu não tenho nada. Aí a gente vai pensar por aí, né? Vamos partir do pressuposto, né, no sentido da psicologia, quais são os malefícios que a masturbação, que a pornografia, que colocar a sexualidade nesse âmbito da objetalidade, né, dessas questões mais, trazer ela para baixo, né, como se rebaixasse a sexualidade simplesmente como uma questão assim muito só para aliviar as tensões, né? O primeiro aspecto que eu queria destacar aqui é o olhar da pessoa que começa a ficar utilitarista, né? Então eu acesso a pornografia, eu tenho a sensação daquele bem-estar muito momentâneo, até porque depois que se torna um vício já não tem mais nem vinculado ao prazer como a droga, né? Muito parecido. Todas as pesquisas neurológicas mostram os estímulos, né, da pornografia acontecem no mesmo formato que o uso de drogas, né? Ele vai cada vez mais, você precisa de doses maiores para ter um efeito cada vez menor, né? Então o prazer depois não existe mais, né? Você só tem aquele sofrimento, mas você não consegue escapar, você não consegue sair daquele ciclo, né, vicioso ali. Então o olhar utilitarista, primeiro aspecto que eu queria destacar. Segundo aspecto também muito importante é as pessoas normais, adultas, que estão dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, dentro de um relacionamento, elas vão perdendo a virilidade, elas vão perdendo a capacidade, potencial de libido. Por quê? Porque quando você coloca elas expostas à pornografia, é como se escoasse toda aquela força da libido pro ralo, né? Então na vida real, concreta, esse ser humano vai ter menos testosterona, vai ter menos produção de testosterona. Por quê? Quando o aspecto inverso, vamos falar a castidade, que é você tentar viver a capacidade de manter os seus olhos limpos, né, de tudo isso, purificar teus olhos, teu imaginário, teus pensamentos e teus relacionamentos também. Quando você faz isso com a castidade, quando você vivencia e tenta viver a castidade, automaticamente teu corpo pensa, nossa, eu preciso aumentar a testosterona dessa pessoa, porque ela não está tendo relação com ninguém, ela não está procriando, né, no sentido mais da natureza mesmo, né? Ela vai aumentar a testosterona. E já a pornografia não, o organismo fala, nossa, eu tenho que tirar a testosterona dessa pessoa, tenho que tirar diminuir os hormônios aí, porque essa pessoa está indo por outro caminho, né? Então o primeiro aspecto, o olhar utilitarista, o segundo, né, atrapalha a virilidade própria das pessoas, né? E afeta também a capacidade do sentimento, né? A gente começa a ficar insensível ao sentimento de afeto, de amor, de ternura, né? De um abraço, de um gesto de carinho de uma criança, de olhar de uma criança, de uma coisa singela, tipo a natureza, um passarinho que canta, né? Aqueles prazeres mais simples de uma comida, né? De uma coisa que você gosta, você começa a não ter mais. Por quê? Porque o estímulo da pornografia ele é muito extremo. Ele vai lá na dopamina, por exemplo, né? É como se fosse uma descarga excessiva de dopamina. Então, quando vem uma dopamina simples do dia a dia, ela não tem onde se encaixar ali naquelas inervações dos dendritos, dos neurônios, né? Até no sentido neurológico dá para compreender isso. O outro aspecto que eu queria destacar aqui é uma autodepreciação. A gente dentro do consultório mesmo, a gente quando atende as pessoas que estão nesse vício, você percebe, a pessoa já não tem mais autoestima, ela começa a se autodepreciar. Né? Ela não sente bem mais com a roupa que ela veste, ela não sente mais bem com o seu corpo, ela acha tudo ruim, né? Vai entrando em graus mesmo de autodepreciação, até depressivos mesmo, né? E outra questão que eu coloquei aqui é a dependência, né? A pessoa, mesmo depois que já não tem mais prazer nenhum com aquilo, ela vai entrando no nível de dependência. E essa dependência vai gradativamente aumentando. Por quê? Até no sentido do nível do peso da pornografia, né? Você vai lá no site de pornografia, cada vez mais tem várias lacunas exóticas, vamos supor. Por quê? Porque é como uma droga. Você está numa droga leve, mas amanhã ela faz efeito, você vai ter que ir para uma mais pesada. Então a pornografia também, você começa, vamos supor, nas relações naturais, mas depois você vai indo para coisas esdrúxulas, cada vez mais horrendas e feias, né? Até o caso das questões de pedofilia, de vários transtornos aí mesmo, até das questões de sexualidade mais psiquiátricas, questão dos animais e milhares de coisas que eu nem vou entrar aqui, porque eu acho que a gente, para acessar esse terreno, a gente precisa dessa delicadeza, né? Até para não trazer isso e descer o nível da nossa conversa aqui, né?